Oi pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês os resultados de um estudo que eu fiz simulando diversas compras e vendas em períodos diferentes para a Bovespa. Eu segui as ideias desse livro aqui, esse livro é o Investindo em Ações a Longo Prazo, do Jeremy Siegel. É um livro muito bom, um livro muito interessante e é um livro que eu recomendo muito que vocês estudem, é um livro que vale a pena ser lido e realmente ser estudado. Mas nesse livro ele mostra vários estudos feitos com S&P 500, que seria o equivalente do Ibovespa nos Estados Unidos. Basicamente é uma carteira teórica nos Estados Unidos que engloba 500 empresas e é um índice disponível aí há muitos anos. O autor aqui faz os estudos desde 1802 até agora e faz análise sobre investimentos de curto prazo, investimentos de médio prazo, longo prazo, comparações de rentabilidades de ações com títulos do Tesouro, que seriam basicamente os títulos do Tesouro Direto aqui no Brasil. E no final ele conclui que os investimentos em ações são os investimentos que dão os maiores retornos desde que você dê tempo para esses investimentos realmente darem suas rentabilidades boas. No caso aqui, nesse livro, ele mostra que a janela, que o período de investimento é de 17 anos, então em qualquer momento histórico, desde 1802 até agora, que você tenha investido em ações nos Estados Unidos, se você mantiver esse investimento por 17 anos, é o melhor investimento que você conseguiria. E em alguns momentos do livro, ele mostra qual é a probabilidade de retorno que você tem investindo em ações, investindo no índice S&P 500. Então, se você fizer investimentos de curto prazo, qual é a probabilidade de você ter retorno positivo e ter retorno negativo? Um investimento de médio prazo, qual é a probabilidade de você ter retorno positivo e negativo? E os investimentos de longo prazo. Eu baixei os dados diários do Bovespa desde 1995 até 31 de dezembro de 2020 e resolvi fazer esse estudo, ver qual é a probabilidade que você tem de ganhar dinheiro fazendo investimentos de um dia, investimentos de um mês, investimentos de um ano, de 5 anos e de 10 anos, para comparar, para ver qual é a chance que você tem realmente de fazer negociações de curto, médio e longo prazo na Bovespa. Então vamos para a tela do computador aqui que eu quero apresentar os resultados para vocês. Então esses aqui são os dados que eu utilizei, esse gráfico aqui representa o Ibovespa desde 1995 até 31 de dezembro de 2020. Ele saiu aqui mais ou menos dos 4.000 pontos em 1995 e em 31 de dezembro de 2020 estava sendo negociado a 120 mil pontos. É interessante a gente ver nesse gráfico aqui que tiveram duas quedas muito significativas. Essa queda aqui foi uma queda causada pela crise dos subprimes de 2008 nos Estados Unidos, a crise imobiliária dos Estados Unidos. E agora, em março de 2020, bem mais recente para a gente aqui, a crise aí do coronavírus, que também causou uma queda bem significativa do índice. Então como é que eu fiz esse estudo aqui? Eu escolhi várias janelas de tempo, um dia, um mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos e 10 anos, e simulei compras e vendas nesse período. Por exemplo, na janela de um dia, como se você tivesse comprado e vendido o índice Bovespa todos os dias, desde 1995 até agora. A janela de um mês, como é que eu fiz? Todos os dias você comprou o índice Bovespa, mas fez a venda só depois de um mês. Então, como se fosse uma janela andando. No dia seguinte você comprou também, mas vendeu só depois de um mês. No dia seguinte comprou e vendeu depois de um mês. 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, a mesma ideia. Por exemplo, dia 2 de janeiro de 95, você vendeu no dia 2 de janeiro de 2005. Então, uma janela aí andando de 10 anos. E fiz a estatística disso, vi qual que é a probabilidade de você ter os retornos e separei isso entre retornos positivos, ou seja, situações em que você teve lucro, e retornos negativos, que são situações que você teve prejuízo. Então vamos aqui para os resultados. Em todos os gráficos eu coloquei uma barra vermelha vertical aqui mostrando o retorno zero. Então basicamente tudo que está para a esquerda dessa barra vermelha aqui são probabilidades de você ter prejuízo e tudo que está à direita da barra são probabilidades de você ter lucro. Então nesse gráfico aqui o eixo X é a rentabilidade, então eu fiz algumas barras aqui e qual que é a probabilidade de você ter cada um desses retornos aqui. Por exemplo, vamos pegar essa barra aqui para a gente entender melhor. Essa barra mostra que na negociação de um dia você tem uma probabilidade mais ou menos de 23% de ter um prejuízo entre 1% e 0, ou seja, um prejuízo de 1% e não ter rentabilidade nenhuma. Essa barra aqui, como ela está à direita, ela mostra uma probabilidade de mais ou menos, vamos pôr 24% de você ter um retorno entre 0% e 1%. Se eu somar todas essas probabilidades que estão aqui, dá esse valor que eu coloquei. Então você tem, numa negociação de um dia, 47,5% de chance de ter prejuízo. E se a gente somar todas as probabilidades que estão à direita aqui, você tem 52,5% de chance de ter lucro.
O quanto você vai ter de lucro ou prejuízo é variável, que aí a probabilidade é dada por essas barras aqui. Mas então, somando isso aqui tudo, você tem essa probabilidade de prejuízo e essa probabilidade de lucro. Então reparem, quando você faz um investimento de um dia, ou seja, você compra e vende todo dia, compra e vende, compra e vende, compra e vende, você tem praticamente uma probabilidade aí de meio a meio de ter um lucro ou ter um prejuízo. É basicamente como você pegar uma moeda, joga ela para cima e tirar um cara ou coroa se você vai ter lucro ou prejuízo. O que eu quero dizer com isso? A estatística mostra pra gente que basicamente em 6.000 negociações que tiveram, em 6.000 pregões que tiveram entre 1995 e 2020, não é vantagem você fazer negócios de curto prazo, negócios de um dia. É basicamente você tirar na sorte. Tem dias que você vai ter lucro, tem dias que você vai ter prejuízo. Mas eles são tão balanceados que é muito provável que um anule o outro e você sai no 0 a 0 no final. Vamos passar agora para uma negociação de um mês. Então você compra o índice Bovespa e vende um mês depois. Batendo o olho nesse gráfico, a gente repara que as barras que estão para a direita da linha vermelha, aqui então a linha vermelha sempre está representando um retorno zero, já estão em maior quantidade do que as barras que estão para o lado da esquerda. Então você está com uma probabilidade maior de ter um retorno positivo do que ter um prejuízo. Ou seja, se você fizer compras e vendas em janelas aí de um mês, você já está colocando a probabilidade ao seu favor. Você tem aqui basicamente 59% de chance de ter lucro e 41% de chance de ter prejuízo. Vamos passar agora para 6 meses para a gente ver se isso aqui melhora ainda. Então, olhando uma janela de 6 meses, a gente tem aí basicamente 64% de chance de ter um retorno positivo e 36% de chance de ter um retorno negativo. Se a gente passar um pouquinho mais para frente, vamos dar uma olhada numa janela de um ano. Vocês podem reparar que 6 meses para um ano a diferença não foi muito grande. Aqui a gente está com uma probabilidade de retorno positivo de 64% e aqui uma probabilidade de retorno negativo mais ou menos aí de 36%. Daria para a gente aproximar isso aqui por uma chance de você ter um lucro de 2/3 e uma chance de você ter um prejuízo de 1/3. Só lembrando o que esse gráfico então está querendo dizer para a gente. Se você tivesse comprado o índice Bovespa, você pode comprar, por exemplo, através do ETF BOVA11, em qualquer momento, desde 1995 até 2020, você comprou o BOVA11 e tenha feito a venda depois de um ano, você teria essa probabilidade de ter tido lucro e essa probabilidade de ter tido prejuízo. Vamos passar agora para uma janela de 5 anos. Reparem como que a parte para a esquerda da linha vermelha já ficou bem pequena. Então, numa janela de 5 anos, em qualquer momento dentro de 1995 até 2020, você teria só uma chance de 16% de ter tido prejuízo comprando o Ibovespa e 84% de chance de ter tido um retorno positivo. E aqui vocês podem olhar, se quiserem, as probabilidades. Então aqui basicamente você teria tido uma probabilidade aí de 23, 24% de ter tido um retorno entre 0 e 50%, uma probabilidade aí de 21, 22% de ter tido um retorno entre 50% e 100%, e uma probabilidade de 13, 14% de ter tido um retorno entre 100% e 150%. Então aqui tem as outras probabilidades. Chegou caso aqui, chegaram janelas que eu encontrei, que você teria tido a possibilidade, claro que é bem raro, dá pra gente perceber isso aqui pelo tamanho da barrinha, é 0, alguma coisa por cento, de ter tido retornos aí acima de 600%. Mas somando isso aqui tudo, a probabilidade geral de você ter tido um retorno positivo é aí de 84%. E passando agora para uma janela de 10 anos, eu achei que esse resultado aqui ficou muito interessante. Basicamente a gente tem uma probabilidade de ter tido prejuízo só de 0,13%. Eu olhei esses dados aqui, foram só 5 pregões que você poderia ter comprado ações e ter tido prejuízo depois de 10 anos, e todos os demais, então 99,87% das vezes, você teria tido lucro. Então só lembrando aqui e reforçando o que esse gráfico está querendo dizer. Se você tivesse feito uma compra em qualquer momento depois de 1995 e esperado 10 anos para fazer a venda, você tem uma 99,87% de chance de ter tido lucro. Então eu fiz um resumo de todo esse período que eu mostrei para vocês para a gente comparar como é que é o ganho, como é que é o incremento aí de probabilidade de você ter um retorno positivo à medida em que você aumenta o tempo do seu investimento. Então, indo para esse gráfico agora, reparem que basicamente quando você faz um investimento de um dia só,
você tem aí 52,5% de chance de ter um retorno positivo e 47,5% de ter um retorno negativo. Então ele aí está muito balanceado, ele está praticamente meio a meio. A probabilidade de você ter um retorno positivo ou negativo fazendo negociações de um dia, diria que é pura sorte. Basicamente um investimento 50-50, uma chance de 50%, 50% é sorte. Se você aumentar o investimento para um mês, você já aumenta a sua probabilidade aí para 58,8% de ter um retorno positivo e 41,2% de ter um retorno negativo. Se a gente passar para 6 meses, aumenta um pouco mais a sua probabilidade, vai para 63,7% de chance de você ter um retorno positivo e 36,3% de você ter um retorno negativo. Passando para um ano, o resultado foi muito semelhante aqui a 6 meses, basicamente aí a mesma coisa, 63,7, 64,5, a gente poderia dizer que é a mesma coisa, e o negativo aqui, claro, é a mesma coisa. Passando para uma janela de 5 anos de investimento agora, a gente repara que o retorno já é bem mais interessante. Aqui a gente fica praticamente com 84% de chance de ter um retorno positivo e 16% de chance de ter um retorno negativo. E quando a gente passa para uma janela aqui de 10 anos, praticamente 100% do tempo a gente teve um retorno positivo. Só 0,13% do tempo a gente teve um retorno negativo. E eu quero mostrar para vocês exatamente qual foi a situação em que a gente teve esse retorno negativo. Como eu falei, foram só 5 dias dentro do período todo de 1995 até 2020. E esses 5 dias aconteceram na mesma semana, que é basicamente você ter investido em março de 2010 e feito a venda em março de 2020, no fundo da crise ali do coronavírus. Então, só para mostrar isso para vocês aqui, eu estou no Google, eu coloquei estoque Ibov aqui para a gente ver o histórico do Ibovespa. No caso, o Google não dá o histórico desde 1995, o histórico dele começa aqui em 2006, mas serve para a gente ver esse período aí dos 5 casos que a gente teve o retorno negativo. A janela de 10 anos que a gente teve o retorno negativo, ela se encerrou aqui, exatamente no fundo da crise do coronavírus, em março de 2020. Então, se a gente pegar e clicar isso aqui e arrastar até março de 2010, a gente vai ver que a gente teve um retorno negativo. Então, esses retornos negativos que vocês estão vendo aqui, por exemplo, entre dezembro de 2010 e março de 2020, não seriam contabilizados nessa conta que eu fiz, porque isso aqui não dá uma janela de 10 anos. A janela de 10 anos tem que ser de março de 2010 a março de 2020. Então, voltando aqui para março de 2010... Então aqui está bem próximo, então basicamente se você tivesse feito um investimento em 19 de março de 2010 e uma venda aí em 20 de março de 2020, você teria tido um prejuízo de 2,72%. Só que se você tivesse feito esse investimento, então vamos pegar para cá. A gente teve o prejuízo aqui de 2,72, só se a gente continuar arrastando para cá, se você não tivesse feito a venda aí, se você tivesse mantido esse investimento, logo depois você já voltaria a ter retornos positivos. Então teve uma recuperação bem grande da bolsa desde março, e se considerasse até agora, se você não tivesse vendido esse investimento, se você não tivesse desfeito desse investimento, você estaria aí com retorno praticamente de 76% até 5 de agosto de 2021. Então esse é o resultado do estudo que eu fiz, que eu queria mostrar para vocês, para reforçar a importância do investimento de longo prazo. Vocês viram que o investimento de curto prazo tem uma probabilidade, praticamente uma sorte de 50-50 de você fazer compras e vendas de um dia para o outro e ter lucro, e à medida que a gente vai aumentando o tempo, investindo aí 1 ano, 5 anos, 10 anos, a probabilidade que a gente tem de ter retornos positivos começa a aumentar muito, chegando no caso ali dos 10 anos, então em janelas de 10 anos, 99,87% das vezes a gente teve um retorno positivo. Então, imaginando que você faça compras frequentes, então todo mês você vai lá e compra o Ibovespa, por exemplo, você compra o ETF IBOVA11, 99,87% dessas compras que você está fazendo, se a gente olhar o histórico do que aconteceu até agora, vão ter resultados positivos, vão te dar lucro. Só aí 0,13%, que foi um caso muito específico, uma janela de uma semana, de março de 2010 para março de 2020, teria tido prejuízo. Claro que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, pode ter uma queda aí no índice bem mais significativa, uma queda bem mais duradoura do índice, mas é interessante ver que quando a gente investe no longo prazo, a gente está colocando a probabilidade de ter retornos positivos do nosso lado. Quando a gente começa a tentar investir em prazos menores, em prazos de dias, semanas, meses, a gente está jogando contra a probabilidade, a gente está diminuindo a nossa chance de ter retornos positivos. E é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, eu estou à disposição.
podem mandar um comentário aqui no YouTube ou um direct no Instagram que eu respondo todo mundo e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!